Bom dia, meus irmãos. Um forte abraço. Que Deus abençoe hoje e sempre a você e todo o seu lar, toda a sua parentela. Irmãos, estamos aqui reunidos hoje a estudar um tema muito importante e um tema que vem sendo abandonado. Abandonado. Infelizmente essa é a palavra correta. É sobre conduta cristã. Nós vemos que até mesmo nas igrejas, eu estou falando de forma geral, tá certo? O que escapa um pouco desse contexto são os judeus. Os judeus realmente eles são um povo distinto, tá? Isso nós devemos admitir, tá ok? Um povo mais reverente e um povo que tem muito a ensinar a todos nós, tá? São mais reverentes, reverentes que eu digo em todos os aspectos, tá? Não é só na vida para com Deus, não. Na vida pessoal deles também. Eles têm um senso muito grande do templo do Espírito Santo. Eu digo tanto homens quanto mulheres, tá? Mas a Bíblia faz advertência a respeito dessas coisas. Laodiceia, Laodiceia, vomitar-te-ei de minha boca. Laodiceia é o período da igreja de hoje, todas as igrejas, tá certo? Ministério Consolador de Israel, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus, todos é o período de Laodiceia. E nós acabamos deparando com situações constrangedoras, às vezes até mesmo dentro da igreja. Não por todos, irmãos, lógico que não por todos, mas em alguns casos. Alguns casos ali que o ancião ou o pastor deveria conversar particularmente com a pessoa, conscientizá-la, com todo carinho, com profundo respeito, tá certo? Da conduta cristã, tá ok? Por isso que tem estudos bíblicos. A pessoa faz os estudos bíblicos, depois ali ciente da responsabilidade de ser coparticipante e cooperador divino, cooperador de Deus neste mundo, em prol do Evangelho, né? É uma responsabilidade muito grande você levar o nome de Deus adiante, levar o Evangelho eterno de Deus adiante. Então vamos lá. Vamos estudar um pouco a respeito dessa conduta cristã. Como deve ser o cristão? Romanos 12. Nós temos lá o livro de Romanos, no capítulo 12, 9 até o 21. Vamos ver o que ele diz para nós. O amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Seja um amor leal, verdadeiro, um amor ágape, um amor divino, um amor fraternal. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que bom se o mundo fosse assim, hein? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos, ou seja, a nossa alegria, né? Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, ou seja, compartilhar as necessidades, né? Você servir em tudo aquilo que é possível você servir as pessoas. Compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Você não sabe, às vezes a pessoa tem um problema espiritual, um trauma, alguma coisa. Você vai lá. O que Jesus falou? Apagar o mal com o bem. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ora, gente do céu, sábio é o Senhor Jesus. Ele é a fonte da sabedoria e nos concede, por meio do Espírito Santo, conhecimento. Conhecimento está na mente para condenação. Quando você começa a praticar os preceitos divinos, aí é sabedoria, aí torna-se sabedoria, porque atingiu o coração. Tá ok? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Todos.
seja seus amigos, seus inimigos, não vem ao caso. Para você ser discípulo do Senhor Jesus, você tem que tratar bem a todos. Se a pessoa é teu inimigo, faça ele ser seu amigo, praticando o bem para com ele. Você não sabe o que a pessoa tem, se é um problema espiritual, o que é, você não sabe. Então, mas se a pessoa te persegue, se a pessoa é teu inimigo, você sendo amigo dela, tratando ela com cordialidade, com afeto, profundo respeito, entendeu? Você vai deixar ela deslocada e ela vai passar a te ver com outros olhos, tá certo? Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito. Certo? Não devemos dar lugar à ira. Olha só o que está escrito. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é justo. O Senhor está acima da perfeição. Ele pode. Nós não, nós somos pecadores. Como que eu vou querer o mal do meu inimigo? Se o meu inimigo é pecador, eu também sou. Eu devo resgatar ele das trevas para a luz. Essa é a nossa função nesse mundo. Ser instrumentos de Deus a resgatar das trevas para a luz. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que são essas brasas vivas? Isso é símbolo do Espírito Santo se apoderando do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma e nos guiando, sem se desviar nem pela direita nem pela esquerda, nos guiando nos caminhos do Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Foi o que o Senhor Jesus falou. Apague o mal com o bem. Tá certo? Olha só. Qual a única dívida do cristão? Romanos 13, verso 8. Olha só. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Quem ama, amor fraternal. Né? Amor fraternal, amor verdadeiro, amor com carinho, com profundo respeito, cuidando da pessoa nas suas necessidades, nas suas aflições, mostrando que Deus está com ela nas provações. Né? Aliás, nas provações Deus chega mais pertinho ainda de nós, nos dando todo o amparo, nos ajudando a suportar todas as coisas. Tá certo? Que conselho é dado aos filhos? Vamos ver. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6 dá bons conselhos aos filhos. Efésios capítulo 6 diz assim, ó. 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, não é? Que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, e te prolongareis os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, você tem um tempo de vida dado por Deus. Ou honrando pai e mãe, você está honrando a Deus também. Então prolonga a sua vida, aumenta a sua longevidade, aumenta seu tempo de vida. E qual outro que aumenta também o seu tempo de vida? Está em Salmos. Obedecendo os preceitos, obedecendo os ensinos do Senhor, também aumenta, dá mais longevidade de vida, andando nos caminhos do Senhor. Tá certo? Pais, Efésios 6,4. Olha lá. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, né? Não deixar os filhos nervosos, né? Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar eles no caminho do Senhor, mostrando, né, quais são as consequências de não seguir o caminho do Senhor, sofrimento, dor, aflição, não é? Sem necessidade nessa vida. Tá certo? Os empregados, o que fazem o que devem fazer os empregados para representar a Deus aqui nessa terra? Efésios 6, versos 5 e 6, olha só. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, não servindo aquilo que você vê, não servindo à vista,
como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. No seu trabalho deu de melhor, né? Servindo o próprio Deus, com tudo aquilo que Ele te deu, te concedeu, saúde, capacidade, não é? Discernimento. Os patrões, Efésios 6:9, olha só. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ele não faz diferença entre patrão e empregado, então, todos são filhos mediante adoção no sangue do Senhor Jesus. Somos filhos mediante adoção no Senhor Jesus. No reino de Deus, ali já sem o pecado, aí seremos filhos genuínos de Deus. Agora são filhos, somos filhos resgatados. Somos filhos resgatados das trevas para a maravilhosa luz mediante o sangue do Senhor Jesus. O sangue de Adonai Yoshua HaMashiach. Senhor Jesus, o Messias. Ok? Maridos, 5:25. Olha só. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maravilhoso, né? Assim deve ser nosso amor também para com as nossas esposas. Esposas, 5:22, olha só. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Isso quando o marido é coerente, né? É da igreja que nem ela. Porque nem sempre o marido faz o que é correto. Tá certo? Aqui está falando no Senhor. Com quem andar? Com quem andar? 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, está aqui. 9 e 11. 1 Coríntios 5, versos 9 e 11 diz assim: Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não devemos nos associar com pessoas impuras. O que é isso, impureza? É tudo aquilo que é errado. Malícia, palavreado de baixo calão, né, palavrões e assim por diante. Com os impuros. Verso 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Você tenta resgatar a pessoa da luz, a pessoa não quer, vai continua no que é o errado? Paciência, você não deve fazer parte daquilo. Separa disso. Com quem casar? A Bíblia fala até disso também. Fala de todos os assuntos. Coríntios 7, 39. 1 Coríntios 7, verso 39 diz assim. Diz assim: A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A mulher ficou viúva, o esposo morreu e tudo. Ela está livre, mas para continuar no caminho de luz, para casar com uma pessoa que esteja na luz. Tá certo? Ah, é uma pessoa do mundo, hein? Aí ela vai fazer o quê? Ela vai dar estudos bíblicos, ela vai ensinar a pessoa. Se esta vier a se converter, vier a seguir o caminho do Senhor, aí sim. Caso contrário, não. Tá certo? Caso contrário, não deve se associar. Se a pessoa quiser continuar seguindo seus caminhos errados e não se converter ao Senhor, depois de estar ciente de tudo, mediante o estudo da palavra de Deus, aí não. Tá certo? Deuteronômio 7:3. Vamos lá. Deuteronômio 7, verso 3, diz assim. 7, verso 3 diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Isso aqui foi um conselho de Deus dado a Israel a não se misturar, nem dar as filhas nem os filhos para eles, para povos estranhos, povos que eram pagãos,
povos que adoravam deuses falsos, entendeu? Para não trazer esses maus costumes a Israel, tá? Deus aconselhou eles, tá certo? Como namorar? Até isso a Bíblia ensina. Como namorar? 1 Tessalonicenses 4:4. 1 Tessalonicenses. Tá aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tá aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 4 até o 7, diz assim, ó. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, né? Coisa impura. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Vamos repetir esse verso. O que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor é contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Ou seja, não se aproveitar de negócio. Esse copo vale 5, é o preço de mercado dele. Eu vou vender por 7 para ganhar mais, para me aproveitar da situação. Não. Tudo que compramos e vendemos tem que ser num preço justo, sem se aproveitar das pessoas. Entende? Sem se aproveitar das pessoas. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Ser justo, honesto. Não, esse meu carro é assim, 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 o preço de tabela dele é tanto. Mas como eu fiz alguns melhoramentos, tal, isso, aquilo, tal, vender por um preço justo. Comprar por um preço justo, e assim por diante. Não devemos nos aproveitar de ninguém, negócio algum. E sem lascívia, né? Sem malícia, sem impureza, sem nada. O namoro deve ser um namoro no Senhor, tá ok? No Senhor. De acordo ali com o que for estipulado pelos pais do rapaz e pelos pais da moça, não é? E não essa loucura que esse mundo apresenta aí, não. Provérbios 5, 3 e 8, vamos lá. Provérbios também fala desse assunto. Provérbios capítulo 5, está aqui, versos 3 e o verso 8. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Verso 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa. Conselho dado por Deus. Conselho dado por Deus. Porque aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, peca contra o templo do Espírito Santo. Tá ok? Vamos lá. 1 Timóteo 2,9. 1 Timóteo 2,9 diz assim. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Não tem necessidade, né, irmãos, de usar vestuário que chama atenção ou vestuário indecente que não cobre realmente o templo do Espírito Santo. Deus dá todos os bons conselhos aqui, não é? E a Bíblia ainda fala, o meu povo é conhecido de longe pela maneira de se vestir, a maneira de falar, a sua conduta cristã, conduta em Deus, né? Por que, irmãos? Porque eu devo me vestir para andar o dia todo com o Senhor Jesus, para que o Espírito Santo habite em mim, habite no profundo do íntimo do meu coração. Entende? Deus não quer nenhum vestuário caro, nada disso. Vestuário simples e tudo, mas coisas que não sejam transparentes, coisas que...
Jesus não falou? Não é o corpo mais que o vestuário? Ora, se o corpo é mais que o vestuário, se o corpo é o templo do Espírito Santo, deve ser trajado como tal, não é? Agora a pessoa sai com roupas muito curtas, roupas assim que transformam o templo do Espírito Santo em um objeto de desejo. É errado, né? É errado. Nós não devemos ser objeto de desejo para ninguém, mas devemos ser templos do Espírito Santo, honrar nosso corpo, guardar nosso corpo realmente para Deus, tá certo? Aí você fala assim, mas eu vou na praia. Ora, eu também vou, eu também já fui na praia. Eu ponho minha bermuda, tá certo? Ponho meu bermudão e vou na praia. Para não tomar muito sol nem nada, eu ponho uma camiseta, não é? Senão a gente fica todo ali assado, né? Todo avermelhado, a pele ardendo, né? Quer tomar um pouquinho de sol? Tira a camiseta. Mas eu tô ali com a minha bermuda, tá certo? Irmãos, não é porque o mundo faz algo que eu vou fazer também. Eu tenho que fazer aquilo que me convém. Aquilo que é certo e reto diante dos olhos de Deus, não diante dos olhos dos homens. Tá certo? E daí, cada cabeça a sua sentença. Mas que seja uma sentença escrita por Deus e não por mãos do pecado. Tá certo? Tudo bem? Primeira Pedro 3, verso 3. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 3. Diz assim, ó. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Ou seja, Deus ele não aprova adornos e adereços. O que é isso, irmão? Adornos e adereços. Brinco, pulseira, colar, bijuterias, nada disso. Isso não deve existir. Isso aí, irmãos, já existia, mas foi aperfeiçoado por Jezabel, uma mulher pagã que levou Israel, era a mulher de Acabe, rei de Israel, que levou Israel a adorar Baal, o deus Sol, deus pagão. Entendeu? O ser humano ele é belo por si só, ele não precisa de nenhum complemento. Piercing, essas coisas, nada disso. Nada disso. Ferir o templo do Espírito Santo com piercing no nariz, piercing disso, piercing daquilo. Não tem necessidade de nada disso. Tá certo? Aí você deve falar assim, mas e tingir o cabelo? Ora, Jezabel também tingia o cabelo. Com frutas vermelhas, parecia raios assim, vermelhos, nas pontas do cabelo. Irmãos, eu só te falo uma coisa. Imagine todo esse dinheiro economizado, tá? De tintura de cabelo, disso, daquilo e tudo. A mulher tem pavor de fio de cabelo branco. Bom, irmãos, você sabe que tintura de cabelo, a pessoa corre o risco de ficar careca, assim que nem eu, né? Porque enfraquece muito o bulbo capilar do cabelo, tá? A dona Vilma, uma senhora que morava perto de casa, ela ficou careca mesmo, de tanta tintura que usava na cabeça, tá certo? Eu penso o seguinte, nós devemos ser o que somos, irmãos, e não aquilo que o mundo desejaria que fôssemos, entendeu? Personalidade forte, caráter nosso mesmo, e não se esconder atrás daquilo que não é real, entendeu? Mas aí vai da opinião de cada um, tá certo? Deus não vai nos abandonar também porque eu tingi meu cabelo ou coisa parecida. Você deve orar a Deus e buscar a orientação divina, tá certo? Esse tipo de coisa para mim, para minha pessoa não serve, tá certo? Mas isso é muito peculiar de cada um, tá bom? Agora, adornos e adereços devem realmente ser abandonados em nossa vida, tá certo? São objetos pagãos que vieram aí para que a humanidade seguisse essa moda aí, esse modismo não muito
aconselhável. Tá ok? Deuteronômio 22. Vamos lá. Deuteronômio 22. Deuteronômio 22, o verso 5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar de mulher. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Porque qualquer que faz tais coisas é abominação ao Senhor teu Deus. Tá? Agora vamos entender isso aqui. Vamos entender direitinho isso aqui. Tá? Vamos entender direitinho. Vamos entender. Por exemplo, uma mulher vai trabalhar em uma farmácia, tem que subir escada para cima e para baixo, isso aquele todo. Tá certo? Vai trabalhar de saia? Não, irmãos. Põe uma calça. Mas não aquela calça que seja agarrada ao corpo. Entendeu? Não tem necessidade disso. Tá bom? Uma calça comum. A proteger ali o templo do Espírito Santo para poder desempenhar seu serviço sem constrangimento. Tá certo? Tá certo? Esse é um conselho que Deus deu aos filhos de Israel. Homem use trajes de homem e mulher use trajes de mulher. Tá certo? Êxodo 33, verso 6. Êxodo 33, Êxodo. Vamos lá. Êxodo 33, verso 6 diz assim, ó. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ou seja, seus atavios, seus brincos, colares, pulseiras, que era o ouro que eles receberam quando saíram do Egito. Tá certo? Tiraram seus atavios, seus enfeites, brincos. Você vê já naquela época. Como é que é o negócio? Ou seja, se purificaram para Deus. Tá? Gênesis 35, verso 2. Olhem em Gênesis. Gênesis 35, verso 2 diz assim. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, não sai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Naquele tempo, Jacó aconselhando o povo. Mudem as vossas vestes, tira todos esses adornos e adereços, todos esses atavios, tudo. Purificai-vos ao vosso Deus. Ou seja, purificar o templo do Espírito Santo, purificar nossas vidas, nossa mente, nossa consciência, nosso coração para com Deus. Tá certo? O que frequentar? Tiago 4, verso 4. Tiago 4, verso 4 diz assim. Olha só. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Né? Vou na balada, vou no show. Irmão, para com isso. Procure empregar o teu dinheiro naquilo que é útil. Por que gastais naquilo que não é pão? Acabamos de ver. Por que gastais naquilo que não é pão? Não tem coisas mais proveitosas na vida? Um lazer com a família, ir lá no parque da cidade, contemplar a natureza, jogar bola com os filhos, com os amigos. Está entendendo? Ter o que Provérbios diz. Provérbios fala muito sobre honestidade, bom senso, sensatez. Tá certo? E assim por diante. 1 João 2, 15 a 17. 1 João está aqui. 1 João 2. Está aqui. 15 a 17 diz assim. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, ou seja, o pecado da carne, né?
A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus estará no reino prometido. Ou seja, se apartar dessas coisas. O que a Bíblia fala? Desvia teu olho do mal. Busca teu Deus em oração, cante hinos de louvor na sua mente e se desvia do mal. Se desvia do mal. Aparta-te do mal e faz o bem. Tá certo? Qual a relação do cristão com as autoridades? Isso é importante. Romanos, está aqui. Romanos 13. Romanos 13, do 1 ao 7, diz assim, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ou seja, os policiais, as autoridades de forma geral, autoridades políticas, autoridades judiciais, do judiciário e assim por diante. Verso 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Tá certo? É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Dever de consciência, tá certo? Na sua mente, ser submisso às autoridades. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Tá certo? Então, respeitar as autoridades e ser submissos a elas. João 18:36. João 18, está aqui, verso 36, diz assim, ó. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, ou seja, os anjos, né? Se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, né? Jesus dizendo que o reino dele não era deste mundo. O reino dele é um reino puro. Um reino em que não há pecado. É o que será esta terra aqui. O reino prometido de Deus. Deus vai morar aqui nesta terra conosco. Na Nova Jerusalém. Tá certo? Um reino sublime. Sem pecado, sem dor, sem morte. Um reino puro. Cheio de dádivas. Isaías fala que a alegria será eterna. A alegria vai transbordar em você. Será maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. É tão maravilhoso que lá em 1 Coríntios, se não me engano, é 1 Coríntios 2:9, diz assim: o que o olho nunca ouviu, o que o ouvido jamais ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não tem como a gente imaginar, a mente humana não alcança nem a bilionésima parte disso. Entendeu? Maravilhoso, né? O que faz Jesus por nós? 1 João 1,7. 1 João 1,7. 1 João 1, verso 7 diz assim, ó. Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá certo? Olha lá, 1 João 1, verso 9 também diz,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O verso 7 é lindo, né? Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, lá no corpo de Cristo, né? A igreja, o corpo de Cristo ali. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que maravilha. Por isso que Ele está lá no Santíssimo, intercedendo por nós, irmãos. E nós vamos fazer um estudo mais profundo sobre isso, tá? Sobre o juízo investigativo. Tá certo? O que faz Jesus por nós, né? Acabamos de ler. 2 Pedro 1,4. 2 Pedro 1,4 também fala disso. 2 Pedro. Olha lá. 2 Pedro 1, verso 4 também diz a respeito dessas coisas. Pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Deus vai aperfeiçoando nosso caráter, né, para que a gente fique coparticipante da natureza divina, buscando tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que é bom, aproveitável. Livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Ou seja, buscando uma vida completamente diferente daquilo que o mundo apresenta. Tá certo? E o meu desejo, a minha oração para você, meu irmão, tá aqui, ó. Tá aqui no livro de Judas. Verso 24 e 25 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, nos guardar do pecado, das coisas impuras, das coisas erradas desse mundo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e sabedoria. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que você seja filho do Senhor Jesus, mediante a adoção no sangue dele, e eu também. E possamos nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, e vamos orar uns pelos outros, sempre juntos em oração. Tá ok? Para que possamos vencer essa guerra, esse conflito entre o bem e o mal nesta terra, apagando o mal com o bem. Tá ok? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Amém.